Ok. Então, bem, o professor também dá aula em Belas Artes. Como é que apareceu a oportunidade de um físico teórico e dar aulas a uma faculdade de artes? Quer dizer, a oportunidade não foi buscada, não é? O- a faculdade, há uns anos atrás, hum, ofereceu uma colaboração, ou digamos, achou que devia participar com Belas Artes numa colaboração para formar pessoas com alguns conhecimentos de física que eram necessários para fazer restauro de obras de arte e de conservação de património. Entretanto, essa, esse curso foi ligeiramente alterado com uma reforma recente e, na realidade, as cadeiras que eu estou agora a dar são para um curso chamado de Design e Equipamento, acho que é. E, portanto, aquilo que nós ensinamos são coisas relativamente simples de física, ainda que no princípio era mesmo para explicar como é que se aplicariam técnicas de raio-x para identificar e para estudar obras antigas e eventualmente avaliar o seu valor patrimonial, não é? Quando é que teriam sido feitas, datá-las. Portanto, é uma coisa que até é bastante interessante desse ponto de vista. E inicialmente eram colegas da área de raios-x que estavam envolvidos nesta cadeira. Mas, entretanto, com a saída de alguns desses colegas e com as vicissitudes da distribuição de serviços docente, acabei por ir eu para uma das cadeiras. Reparem que antes de mim, quem estava a dar também era o André Moutinho, a cadeira que eu estou a dar, que também é astrofísico, não é? E por acaso, uma das outras cadeiras é dada pelo José Pires Marques, que esse sim é de raio-x, mas ainda que seja mais teórico, da parte teórica, de estruturas atómicas e moleculares. Não é? Portanto, uh, é interessante para nós, não é? É uma coisa que é um contacto com alunos bastante diferentes, não é? Mas ao mesmo tempo também é engraçado ver que, sei lá, as leis da física servem para explicar porque é que um móvel do IKEA se pode desequilibrar, não é? E cair em cima da pessoa que quando está a abrir uma gaveta ou qualquer coisa assim do estilo. Mano, quer dizer, eu não devia dizer isto para não dizer uma marca, não é? Que ainda nos processa. Mas parece, Eu acho que parece, o IKEA não está muito preocupado com isso. Dentro somos pois Eu acho que não, eles até preocupados. agradecem publicidade. pois parece que foi um facto que nos Estados Unidos houve um modelo que teve alguns problemas, mas que entretanto foram corrigidos. Com conhecimentos de estática, como é evidente. Ahm, Neste tópico das aulas, quais é que são as principais dificuldades que o professor sente ao ter que dar aula desta forma online? Quer dizer, o professor ainda por cima deu aulas no segundo semestre passado e agora está a dar novamente e estamos em confinamento nos dois. Por isso há Pois, quase 2 anos que não se ainda por safra cima eu desta tenho, cena, não é? tenho azar porque o primeiro semestre é o que está menos sobrecarregado de aulas e é aquele em que não há confinamento. Na realidade, eu agora estou com 3 disciplinas, o que é um bocadinho pesado. Mas, quer dizer, a principal dificuldade é a verdade que é o contacto, enfim, não haver contacto físico no sentido visual com os alunos de uma maneira muito clara. Quer dizer, quando estou a dar aulas pelas reações, vejo que os alunos estão a fechar as pálpebras é porque estou a ser aborrecido. Se estão a sorrir, é possível que esteja a ser mais ou menos divertida a aula e, portanto, não há esse feedback da audiência que está ali em loco, não é? Por outro lado, não é fácil, e digamos, nós não temos as condições para fazer aulas à distância como deveriam ser aulas à distância. No fundo, o que nós estamos a fazer é de facto digamos, subterfúgio para resolver o problema de dar as aulas e acabámos todos, provavelmente, por arranjar umas tablets ou um equipamento parecido. Houve colegas que compraram mesas digitalizadoras e, portanto, apresentamos slides, transparências, algumas imagens, tentamos explicar o que está a passar, mas depois recorremos algo que pode substituir um quadro na tentativa de explicar umas contas, um raciocínio, uma coisa qualquer, ilustrar uma ideia qualquer que a pessoa naquele momento quer transmitir. Do ponto de vista da preparação é complicado, porque fazer slides é uma coisa que demora mais tempo do que explicar as ideias sem ter que estar a pôr bonecos num PowerPoint, não é? E portanto
Isso é um problema que não é facilmente solúvel quando a pessoa não tem a possibilidade de planificar com antecedência a organização das aulas, não é? Portanto, no fundo, eu acho que isso é uma coisa que vocês também devem, provavelmente, uh, partilhar como ideia, não é? Que não é, enfim, Pois. menos mal, não Não é? é ideal, Não é definitivamente. ideal, não é? É verdade que se fosse há 15 anos atrás, não havia nada disto, não é? As aulas não podiam funcionar pura e simplesmente, não tínhamos internet com esta capacidade de transmissão de dados que existe hoje, mas, mas na realidade também não há possibilidade de preparar muitas cadeiras bem, não é? Desse ponto de vista. Ok. Portanto, tentamos fazer o mais possível parecido com o dar aulas in loco, não é? E as aulas dependem muito, nesse aspecto, dependem bastante do feedback que os alunos dão, não é? Da resposta. Se os alunos colocarem questões, é evidente que isso anima um bocadinho as aulas. Se não, alguns são só fotografias fixas, não é? Nem todos os participantes nas aulas estão com uma câmara com a pessoa, por assim dizer, ao vivo. E, portanto, a certa altura é um bocadinho falar para uma parede, não é? Então o professor acha que não só as aulas presenciais, mas também o ambiente consegue ser tão importante para uma vida de um universitário? Sim, eu acho que sim. Acho digamos, é verdade que nós podemos dosear as coisas de maneira diferente, não é? E que no futuro podem usar mais meios telemáticos, não é? Que é palavrão, para associados a dar aulas, não é? Aliás, vocês conhecem as minhas páginas Moodle e, portanto, eu na página Moodle partilho convosco vários links a aulas e apresentações e palestras que encontram na internet que são adequadas e que vêm a propósito das matérias que estamos a dar e que são muitas vezes interessantes, desde logo por verem algumas sumidades a falar. Não é? Agora, o contacto com as pessoas é evidentemente uma coisa diferente. No fundo, não é muito diferente dos jogos de futebol sem público, não é? Hoje em dia, não é? Falta uma interação que muitas vezes suscita perguntas, porque as pessoas, ao estarem em conjunto numa sala, alguém faz uma pergunta ou um comentário para o lado, depois a pessoa pergunta, afinal aquela dúvida não era só daquela pessoa, era de um conjunto de pessoas que tinham a mesma dúvida e, portanto, isso acaba por despertar um bocado um diálogo que não existe de uma maneira tão clara nestas sessões Zoom. Além de que vocês também precisam de se ver uns aos outros, não é? Além, e trocar ideias e saber, Claro. digamos, qual é o melhor livro para estudar isto, porque na situação atual eu suponho que vocês têm também um contacto que é mais limitado aos primeiros vizinhos, ou seja, isto até é um conceito de física, não é? Vocês contactam com as pessoas que são mais próximos, os amigos mais próximos, e, digamos, o segundo vizinho e o terceiro vizinho, a probabilidade de contactarem com eles agora é muito baixa, enquanto que quando se encontram à espera de que a pessoa chegue à sala de aula, falam com qualquer um da turma, não é? E portanto é uma coisa que reduz também a vossa própria comunicação e troca de informações. Não é? Não há agregado relativo, então. Exatamente. Fisicamente falando, não é? Ok. Professor, qual é que vai ser a primeira coisa que vai fazer quando desconfinarmos? Isso é uma boa pergunta, por acaso não tenho assim, não há nada que eu neste momento tenha. Talvez viajar, não é? Viajar, sei lá, ir até Madrid ou qualquer coisa assim. Madrid por razões familiares, mas é uma coisa que agora está vedado, não é? E portanto é possível que nessa altura me apeteça explorar as novas possibilidades que se abrem da pessoa poder cruzar a fronteira e ir até outro sítio. E quem diz Madrid diz outros sítios quaisquer, aqui pode ser só Sintra, não é? Ou, ou ali a Costa Passear Caparica, um bocadinho, no que fundo. atravessar Sair um bocadinho de exatamente. casa. Ok.
Uma última questão. O professor tem por hábito dar a conhecer aos seus alunos várias histórias de personagens históricas do mundo da física e da matemática e, pronto, costuma passar a maior parte dessas histórias em contexto de aula. Não havendo tanto contacto com os alunos, tem medo que no futuro se gere uma crise de histórias também. Quer dizer, talvez as pessoas, muitas das pessoas, reparem, há aquela história famosa de alguns professores famosos que dormiam durante os seminários. Se muitos de nós estivermos a dormir durante os seminários ou as sessões de Zoom, é possível que haja menos histórias para partilhar, não é? Mas quer dizer, há de haver sempre histórias, as pessoas conseguem sempre encontrar comportamentos bizarros e divertidos no dia a dia, nas aulas Zoom, não é? Também vão existir, com certeza, situações anedóticas para comentar no futuro. Aliás, Então não. vai com certeza ser algo que as pessoas, se tudo correr bem, não é? Daqui a uns tempos vão se lembrar, não é? Do período de confinamento, não é? O período de cloque, como vocês chamam. Não direi com nostalgia, mas algumas coisas vão achar. Foi até curioso. Não vai ser tão grave como a crise pandémica, então. Acho que não. Até Ainda porque bem, ainda bem. as pessoas que são bizarras mesmo quando não, mesmo durante o confinamento, não é? É Digamos, verdade, é há verdade. coisas que são invariantes e intrínsecos. Termina aqui este episódio. Professor, obrigado por ter estado connosco. Foi uma conversa muito engraçada. É um gosto, Obrigado. foi um gosto. E até à próxima.